Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo tranquilo? Bem pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que acredito que vocês já ouviram dezenas e centenas de vezes, que é concernente tanto ao êxodo como também a estadia do povo de Israel no deserto do Sinai durante 40 anos. Então é o seguinte, será mesmo que uma grande quantidade de pessoas, o texto bíblico diz que eram mais de 600 mil pessoas, além de mulheres e crianças e idosos, né? Sem falar nos rapazes, né, de 20 anos para cima. Então era multidão, era muita gente. Em alguns outros números mais elevados, alguns vão dizer que eram mais de 1 milhão, alguns ultrapassam de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto do Sinai. Ali eles tiveram contato com a sua divindade, o Deus Yahvé, e deram ali, né, os seus mandamentos, suas mitzvot, e ali passaram a conviver no deserto durante 40 anos, diz o texto bíblico, que eles andaram em círculo durante todo esse período. O próprio texto bíblico diz que as suas roupas não se envelheceram e nem seus sapatos, as suas sandálias, se estragaram. Então perceba que realmente é uma grande, além de ser uma grande quantidade de pessoas, é uma história, né, bastante ficcional, bastante fictícia, porque humanamente falando isso é impossível. Quando você trata dessas questões, a qual eu acabei de falar, do êxodo, da rota, da migração, da estadia de 40 anos do povo de Israel no deserto do Sinai, e você relata isso como um milagre, então isso não é ciência. Quando você parte do pressuposto de dizer que isso foi obra divina, que foi Deus que não permitiu que suas roupas não se envelheceram, e deram água da rocha, né, todo aquele simbolismo, né, que Moisés bateu no cajado com a rocha, tal, toda aquela passagem que você já conhece, como também numa coluna de dia numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo à noite para que os guiasse e tal, codorna, maná, enfim, todo esse processo da migração do povo de Israel no deserto do Sinai durante os 40 anos. Tudo isso é ficção, não se pode confirmar historicamente, não se pode confirmar arqueologicamente, a não ser que você leve para o campo da fé, porque quando você parte para a pesquisa, quando você parte para a área da historiografia, da arqueologia, da sociologia, e você vai atrás dessas informações, quando você vai atrás e você pesquisa através dos critérios para se utilizar, para saber, para se confirmar com probabilidade que esses fatos realmente ocorreram, você não encontra. Porque, pessoal, é muita coisa. Mais de 600 mil pessoas convivendo por 40 anos no deserto é muita coisa. E não se achou nada, nem um caco de telha, nem sequer um vaso da época. Porque se tanto o êxodo como também a estadia de Israel no deserto, se por acaso realmente aconteceu, foi ali no século 13. Século 13 a século 12, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Ora, se você for analisar nesses anais da história, quem governava o faraó, né, ou quem governava o Egito, era Ramsés II. Então, toda a estrutura das fronteiras do Egito e toda a estrutura da rota, que era conhecida como via de Horus, era uma rota egípcia, porque quem controlava essa região, isso é confirmado pela arqueologia, até as cartas de Amarna fala isso, que era esse território, tanto cananeu, como também toda a região ali do Sinai, e as suas rotas, as suas vias, que ligavam o norte e o sul do Egito, como também do norte e sul, leste a oeste de Canaã. Quem governava, quem era o senhor do mundo nesse contexto histórico, século 13 a século 12, era o Egito. Isso é confirmado pela arqueologia, pelas cartas de Amarna e por fontes extras bíblicas independentes. Ora, será que Ramsés e os seus soldados, em cada guarnição, em cada
alfândega que existia nas fronteiras não viam ou não viram esses israelitas, entre aspas, fugindo, migrando, né? Rodando pelo deserto? Será que não viram ele ultrapassar suas fronteiras? Porque o texto bíblico diz que o Egito, né, os soldados egípcios, até o próprio faraó, foram atrás deles e se afogaram no Mar Vermelho. Então existe toda essa complexidade ficcional que não bate historicamente. E eu gostaria de aqui ainda trazer um dado histórico de um dos pesquisadores da atualidade, muito renomado, acredito que você já conhece, eu até já fiz vídeo dele aqui do seu livro, da sua obra, o Israel Finkelstein, no seu magnífico livro A Bíblia Desenterrada. Tá bom? Eu vou ler aqui alguns trechos da sua obra e no final eu dou aqui uma conclusão, né, uma pequena síntese para que vocês tenham mais ou menos o que de fato pode ter ocorrido ali no final do século XIII e século XII. Tá bom? Então está aqui a obra do Israel Finkelstein, A Bíblia Desenterrada, para vocês. Eu vou ler aqui a página 69 e vou ler aqui alguns trechos para vocês, tá bom? Que diz o seguinte: portanto, a fronteira entre Canaã e Egito era rigorosamente controlada. Se uma grande massa de israelitas em fuga tivesse passado pelas fortificações, fronteiras do regime faraônico, deveria haver um registro. Então não se tem nada de registro de que um grupo de israelitas fugiram repetidamente do Egito. Não existe nada na arqueologia, né, egípcia. E olha que os egípcios eles sempre foram criteriosos em guardar dados históricos, né, em gravar em pedras, em sarcófagos, nas paredes, né, em papiro e etc. as suas histórias, dos seus reis, dos seus feitos grandes, dos seus feitos magníficos e das suas batalhas. Ora, uma grande fuga de israelitas, uma grande massa, como diz a narrativa, que ficou nos anais da história e não se tem nada na egiptologia egípcia, é estranho, né? Você não acha? Pois bem, dando aqui continuidade à leitura do livro do Israel Finkelstein, ele fala o seguinte: contudo, nas abundantes fontes egípcias que descrevem o período do Novo Império, de modo geral, e o século XIII em particular, não há referência aos israelitas, nem mesmo uma simples alusão. Temos conhecimento de grupos nômades de Edom, que ingressaram no Egito vindos do deserto. A estela de Menerpta se refere a Israel como um grupo de pessoas que já viviam em Canaã. Porém, não temos alusão nenhuma palavra sobre antigos israelitas no Egito, nem em inscrições monumentais em paredes de templos, nem em inscrições funerárias em papiros. Israel está ausente como um possível inimigo do Egito. Ora, Israel está invisível como um possível inimigo do Egito. Entende? Então, como nação amiga, ou como nação escravizada. Então, Israel está tanto invisível de ter sido um povo inimigo do Egito, tanto de um lado inimigo como também amiga. Então é inexistente, não existe, é invisível. Não existe nenhum dado histórico nem arqueológico. Simplesmente não há achados no Egito que possam ser diretamente associados com a noção de um grupo étnico estrangeiro distinto, contraposto à concentração de trabalhadores migrantes de muitos lugares, vivendo em uma área distinta do delta oriental, como indicado pelo relato bíblico sobre os filhos de Israel vivendo juntos na terra de Gezer. Aí ele dá aqui a referência de Gênesis, capítulo 47, versículo 27, a qual o texto bíblico faz referência de que os filhos de Israel estavam vivendo na terra de Gezer, no Egito. Então não há nenhuma possibilidade arqueológica e histórica de que eles estavam lá. Não existe nada no Egito para se confirmar. E os arqueólogos escavaram aquela região e não se encontrou nada. Há algo mais. A fuga de mais do que um minúsculo grupo do controle egípcio na época de Ramsés II
parece altamente improvável, tanto quanto atravessar o deserto e entrar em Canaã. No século XIII, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, o Egito estava no seu auge de sua autoridade. O poder dominante no mundo, ou seja, o Egito era o poder dominante no mundo. Ou seja, o Egito ele era o senhor que mandava toda aquela região ali do Levante. Isso século XIII, a século XII, antes da Era Comum. Isso as cartas de Amarna, arqueologicamente, fala isso, como também fontes independentes, a qual eu acabei de falar para vocês. O Egito dominava Canaã como um firme. Baluartes egípcios foram construídos em vários lugares do país e funcionários egípcios administravam os negócios da região. As cartas de Tel Amarna, datadas de um século antes, ou seja, século XIV antes da Era Comum, nos contam que uma unidade de 50 soldados egípcios era suficiente para acalmar agitações em Canaã. E durante todo o período do Novo Império, grandes exércitos egípcios marcharam através de Canaã até o norte e chegaram até o Eufrates, na Síria. Por essa razão, a estrada principal por terra que ia do delta pela costa norte do Sinai até Gaza e depois seguia para a região central de Canaã, era da máxima importância para o regime faraônico. O trecho potencialmente mais vulnerável da estrada, que cruzava o deserto árido e perigoso do norte do Sinai, entre o delta e Gaza, era o mais bem protegido. Um sistema sofisticado de fortes egípcios, celeiros e poços foi estabelecido a distância de um dia de marcha ao longo de todo o percurso da estrada, que era chamada de caminhos de Horus. Esses paradouros, ou seja, essas alfândegas, essas estadias, que os viajantes vinham, tomavam água, pagavam algum tributo ali para eles passarem, para outro território, outra fronteira. Então, esses paradouros na estrada permitiam ao exército imperial cruzar a península do Sinai de modo conveniente e eficiente sempre que necessário. Os anais do grande conquistador egípcio Tutmoses III nos contam que ele marchou com suas tropas do delta oriental até Gaza, uma distância de cerca de 250 quilômetros em 10 dias. Um alto relevo da época do pai de Ramsés II, o faraó Sete I, de cerca de 1300 antes da Era Comum, mostra os fortes e reservatórios de água na forma de um mapa antigo que traça a rota do delta oriental até a fronteira sudoeste de Canaã. Os restos desses fortes foram descobertos no curso de investigações arqueológicas no norte do Sinai por Eliezer Oren, da Universidade Ben Gurion, da década de 1970. Oren descobriu que cada um desses paradouros de estrada, correspondendo aproximadamente aos sítios designados no antigo alto relevo egípcio, compreendiam 3 elementos: uma fortificação feita de tijolos na típica arquitetura militar egípcia, instalações para armazenamento de provisões e um reservatório de água. Quando se descarta a possibilidade de milagres divinamente inspirados, é difícil de aceitar a ideia da fuga de um grande grupo de escravos do Egito, passando pelas fortificações da fronteira fortemente guarnecidas, e indo para o deserto e depois para Canaã, na época dessa formidável presença egípcia. Qualquer grupo que escapasse do Egito contra a vontade do faraó teria sido facilmente rastreado não só pelo exército egípcio, saindo ao seu encalço a partir do delta, mas também pelos soldados egípcios estacionados nos fortes no norte do Sinai e em Canaã. Tá bom, pessoal? Então perceba que qualquer fuga de algum grupo israelita tivesse saído do Egito e fosse para Canaã, e antes de entrar em Canaã eles tivessem peregrinado 40 anos no deserto, isso era impossível. Primeiro, um exemplo aqui, abrindo parênteses, eles iriam encontrar tanta comida para os animais, porque diz o texto lá em Êxodo, o texto bíblico,
que eles fugiram com animais, crianças e idosos. Aonde ele iria encontrar água suficiente para dar de beber aos animais? Aonde eles iriam encontrar tanto capim verde? Porque o deserto é deserto, pessoal. O deserto do Sinai ele é muito árido. Então, se você fizer uma rápida pesquisa aí no Google, né, se você digitar aí deserto do Sinai, você vai perceber que é uma área muito rochosa. Você não encontra uma grama verde. Você anda quilômetros e quilômetros só areia e pedra. É um lugar muito inóspito, né, para que 600 mil pessoas, e algum coloca mais de 1 milhão, para conviver e viver durante 40 anos no deserto. Então, pessoal, quando se trata de pesquisa, arqueologia, sociologia e historiografia, você não encontra dados convincentes, você não encontra nenhuma pesquisa séria que seja baseada na ciência, que se comprove esse dado, tanto do êxodo como também dessa estadia de Israel vivendo por 40 anos no deserto do Sinai. Tá bom? Então, essa foi uma pequena síntese para que vocês depois aí pesquisem. Vou deixar aqui abaixo algumas referências, né, para vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, concluindo aqui, qual é aí essa possível, né, entre aspas, porque o êxodo bíblico, né, do jeito que está escrito, é um mito. O que nós temos é uma tradição, né, que grupos nômades, pela pesquisa arqueologia confirma isso, a historiografia, um grupo chamado de Ixos, que na sua origem eram semitas cananeus, eles foram migrando aos poucos para o Egito, e lá nós fundaram uma cidade chamada Avares. E diz a história que no delta do Nilo, aí nessa cidade, que os próprios Ixos, que eram cananeus na sua origem também, semitas, fundaram essa cidade, formaram o grande império. Isso o historiador Maneto fala isso. E eles queriam tomar, como estava bem estabelecido no Egito, o poder do Egito. Se levantou um faraó e expulsou os Ixos até a fronteira da Síria. Isso é comprovado por fontes históricas e arqueológicas independentes. Tá bom, pessoal? E diz o historiador Maneto que foram os Ixos que fundaram Jerusalém e formaram ali um templo, né? Possivelmente os Brahmitas, que também eram cananeus, já viviam na região, eram grupos, né, tribais, nômades, né, e seminômades, que viviam ali no interstício de Canaã. Eles estavam ali há muito tempo, desde o seu início, não tinham etnia específica, porque o nome cananeu eles não conheciam na época. Isso é um nome que vai ser derivado para toda a região tempos depois, né, séculos depois, pelos pesquisadores. Mas ali viviam o quê? Grupos tribais, que tinham suas tradições ali dos seus antepassados, como os recabitas, assim como os moabitas, assim como os israelitas, assim como o próprio Ixos, né? Mas todos eles eram cananeus, né, em termos de conviver ali na própria região. Mas eram grupos tribais que tinham sua tradição, a sua forma, né, mas falando de convivência, porque a religião era a mesma, né? Isso é óbvio. Eles eram politeístas, adoravam vários deuses, o deus principal era El, e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então o que é que acontece? Esses Ixos, quando foram expulsos pelo faraó egípcio, eles fundaram ali, diz o historiador Maneto, né, fundaram Jerusalém, e isso pode, com certeza, é uma hipótese muito paralela, até o Wittgenstein fala isso, de que pode ter havido essa tradição, dessa expulsão do faraó, expulsaram os Ixos à força. Isso pode ter ficado com certeza no imaginário coletivo, como eu já falei até aqui no vídeo sobre isso, e toda Canaã. Tá? Então perceba que não foi uma saída do Egito. Os israelitas não saíram do Egito. Né? Então perceba que não foi uma saída. Foram expulsos os Ixos, e que essa expulsão dos Ixos pode ter influenciado na tradição do êxodo. É uma hipótese muito plausível e que até o Wittgenstein faz paralelo junto com o historiador Maneto.
E outra hipótese também muito boa, junto com a expulsão dos Ixos, é também a saída repentina do século XIII, quando o Egito está no auge, final do século XIII a século XII, é a saída repentina dos egípcios de Canaã. Ou seja, os egípcios saíram, né, de Canaã, tiraram as suas tropas, os seus soldados, as suas guarnições de uma hora para outra. Tanto é que o Egito estava totalmente dominando a região de Canaã. Os egípcios estavam totalmente, né, controlando, tomando ali seus tributos. Os cananeus eram vassalos dos egípcios. Então, como eles oprimiam toda a região das cidades-estado e o povo que vivia em Canaã, os egípcios, de uma hora para outra eles se saíram, houve um recuo do povo, né, da nação egípcia de Canaã. Foi uma saída repentina da opressão do povo da nação egípcia de Canaã. Então, essa saída repentina da opressão egípcia de Canaã, né, também pode ter havido aí, né, e pode ter influenciado na tradição da opressão egípcia entre os cananeus. Como os israelitas, na sua origem, também é cananeu, como o Israel Finkelstein fala isso no seu livro A Bíblia Desenterrada, então, na origem, tanto os Ixos e os israelitas, os bramitas eram cananeus, e depois é que vão criar uma etnia como Israel ao norte. Os Ixos também podem ter ficado junto com grupos do próprio Israel, que vai ser firmado mais no século X, né? Enfim, pessoal, então, como se diz que esses grupos, na sua origem, ali no interstício do povo chamado no território bíblico, eles eram, na sua origem, todos eles eram cananeus, tanto Israel Norte como os Ixos eram cananeus na sua origem, os bramitas também eram cananeus. Então, uma tradição pode ter influenciado a outra. E toda essa tradição, essa carga, né, de história e tradição oral ao longo do tempo, né, 600 anos, quando nós chegamos aí no século VI, né, final do século VII a século VI, é que esses textos vão começar a ser elaborados. Essa história vão ser fundida, né, e assim sucessivamente. E depois vai haver reelaborações da época do pós-exílio babilônico, pós-exílio persa, e assim vai haver textos que vão ser elaborados e editados. Mas que uma saída repentina não pode ter havido dentro da pesquisa arqueológica histórica. Como também não pode esse povo de Israel ter saído e ficado no deserto durante 40 anos, né, e andando aí que nem um peru doido, né? Então é isso. Pela pesquisa, nós não encontramos nenhum dado histórico convincente e arqueológico. Tá bom, pessoal? Então esse era o vídeo de hoje, para não ficar muito longo. Até a próxima. Não esqueça de deixar um like se gostou, né? Compartilhe e se inscreva no meu canal. Tá bom? Vou deixar aqui abaixo algumas referências. Tchau, tchau, até a próxima.